Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda parte aí, portanto, da unidade 2, né, que nós vamos falar aí sobre planejamento do ensino. Eu sou o professor Juliano, estou trabalhando com vocês aí no curso de licenciatura em História, a disciplina de Didática Geral. Muito bem, nessa segunda parte aqui nós vamos conceber, né, alguns instrumentos, entender como que o planejamento ele é importante dentro do contexto educacional. E para isso eu vou chamar você, obviamente, para seguir comigo aqui na tela para a gente começar a entender quais são os objetivos da nossa aprendizagem de hoje. Então nós vamos compreender o planejamento como ferramenta de auxílio ao professor, e não só ao professor, mas à escola, né, ao corpo o corpo pedagógico da escola como um todo, conhecer os tipos de planejamento que nós temos, que são educacional, institucional, curricular e de ensino, entender quais são os responsáveis e quem basicamente é o responsável principal. A gente disse que na escola todos são corresponsáveis, mas quem é o responsável principal para a execução desse planejamento, identificar como que se dá a elaboração de planos de ensino, né, sejam eles de disciplina, unidade ou de aula, e verificar de forma prática a aplicação desses planos de disciplina, unidade de aula, trazendo aí para vocês modelos de como fazer esse planejamento, tá certo? Então, para a gente começar a nossa discussão, né, a gente precisa se perguntar o que significa planejar, né, o ensino. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente precisa entender que planejamento é pensar em ações que precisam ser colocadas em execução para que a gente possa atingir objetivos no futuro. Então, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face aos objetivos propostos, né? Não vamos esquecer aí, com relação a questão do planejamento, que além de você fazer a organização e coordenação para atingir os objetivos, como eu falei, você também precisa ser capaz de revisar, né, e adequar esse planejamento no decorrer do processo de ensino. Eu sempre digo para os meus alunos que planejamento a gente faz a lápis, porque as mudanças que acontecem no ambiente escolar, elas acabam implicando, fazendo com que você tenha que ajustar o teu planejamento. Então fica aí, portanto, a informação de que o planejamento ele faz com que a gente programe, né, as nossas ações docentes, mas é também um momento de pesquisa, né, reflexão ligado ao processo de como que nós vamos avaliar esse processo de aprendizagem e de ensino que nós trabalhamos em sala de aula. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente precisa pensar nas três questões principais aqui, né, que são a questão da reflexão, da ação e da reflexão crítica sobre o processo. Quando a gente fala em reflexão, a gente pergunta o que a gente precisa ensinar, quem que a gente precisa ensinar e como que nós vamos ensinar, né? Já quando nós traçamos ações, a gente organiza as ideias e as pretensões de conteúdo, por exemplo, ou de objetivos de aprendizagem de forma sistemática, de forma organizada, para que a gente consiga, portanto, trabalhar tudo que a gente planejou ou então que a gente consiga, né, deixar claro para o estudante um sequenciamento lógico, né, sistemático daquele conteúdo que está sendo absorvido por ele. E a reflexão crítica depois que nós fazemos a aplicação desse planejamento, os objetivos eles foram alcançados, né? Houve compreensão e assimilação dos conteúdos por parte dos estudantes, a metodologia que eu usei, né, foi adequada. É comum às vezes a gente se perguntar se a nossa aula foi boa ou não foi, porque muitas vezes a gente sai da aula pensando, né, putz, eu poderia ter usado uma outra metodologia. E o processo de planejamento ele é assim mesmo, tá? Você vai perceber que conforme passar o tempo e você estiver em sala de aula durante muitos anos, vai ser muito mais fácil para você planejar as aulas do que quando você iniciou a carreira. Então esse processo é um processo que gradativamente vai se tornando mais fácil, porque você vai já saber quais são as metodologias, quais são as estratégias que acabam, de certa forma, né, sendo mais interessantes para determinados contextos. Tá? Então, planejar o ensino é, portanto, uma ação, né, que se antecipa à aula propriamente dita e requer o envolvimento efetivo do professor, né? Ele precisa estar envolvido com esse planejamento, ele precisa se dedicar e principalmente ele saber o que ele vai ensinar para os seus alunos, o que ele pretende trabalhar, o que ele pretende construir com os seus alunos, o que ele pretende compartilhar ou partilhar com esses alunos, né?
Então o planejamento ele é uma atividade que vai orientar, né, o professor e possibilita ele organizar a sua aula do início ao fim, determinando o tempo, o método, né, que ele vai utilizar para a discussão do conteúdo e selecionando as atividades aí que melhor promovam o conhecimento e a retenção dos saberes por parte dos estudantes, né? Mesmo que você, como professor, seja um professor do ensino fundamental, do ensino médio, tenha a disponibilidade do livro didático para você, é importante que você faça o planejamento, né? Porque você precisa saber o que daquele livro didático vai ser utilizado, quais foram aí as proposições para além das teorias que foram trabalhadas lá, né? Pra gente não, às vezes nós temos professores que ficam muito presos ao livro didático e acabam não trazendo nada para além dele, o que é um erro dentro do planejamento de aula, do planejamento das disciplinas que nós ministramos, tá? Então, você precisa entender que por mais que você tenha o livro didático, você precisa planejar, né? A forma com que o conteúdo vai ser absorvido, no caso, a forma que ele vai ser transmitido, vai ser mediado, vai ser partilhado com os alunos e vai ser absorvido por eles, tá? E aí nós temos várias formas de planejamento que existem, né? Nós temos, quando a gente fala em planejamento escolar, né, o planejamento aí a nível educacional, a gente tem a nível guarda-chuva, que a gente chama, que é a nível mais estratégico, o planejamento educacional, que trabalha com como as políticas públicas, como que as políticas educacionais elas vão ser implementadas. E aí podem ser a nível de Brasil, a nível dos estados, dos municípios, e quem normalmente fica responsável por planejar a educação em um determinado contexto, seja Brasil, estado ou município, são as secretarias de educação, sejam elas municipal, estadual, né, ou mesmo os ministérios, né, Ministério da Educação, por exemplo, no caso no âmbito federal, né, e os governos que estão frente além do que a gente chama de das políticas públicas de Estado, porque a educação ela é uma política de Estado, nós temos as políticas de governo, que são aquelas relacionadas à filosofia, né, daquilo que pensa um determinado governo sobre determinadas práticas educacionais, e consequentemente a gente precisa considerar isso no nosso planejamento, tá? O planejamento institucional, ele é feito normalmente por um documento chamado Projeto Político-Pedagógico Institucional, PPPI, que a gente chama. Não são todas as escolas que têm esse PPPI, mas cabe a vocês aí serem agentes de mudança e falar, cadê o nosso projeto pedagógico institucional, né? E esse planejamento institucional envolve tanto a gestão escolar, os diretores, o corpo docente, os discentes, os pais e a comunidade, e envolve a sondagem e o diagnóstico daquilo que a escola é, né, da realidade dessa escola, quais são os objetivos, onde ela quer chegar, quais são as prioridades, né, qual é a proposta para o exercício tanto das atividades administrativas e das atividades pedagógicas, como que a escola vai trabalhar os planos de curso, como que ela vai se organizar e vai trabalhar o sistema disciplinar, como que ela está estruturada, qual o organograma, qual a estrutura, né, de pessoal que essa escola tem. Então tudo isso tem que ficar claro dentro de um planejamento político-pedagógico institucional. E principalmente a filosofia da escola, né? Porque como você sabe, toda a educação ela é intencional, ela tem uma intenção, né, de formar. Então, que linha de formação é que nós, enquanto escola, queremos trabalhar? Isso tem que ficar previsto dentro do planejamento institucional. Aí nós temos também o planejamento curricular, né, que é a previsão das ações docentes, os currículos que serão trabalhados dentro dos cursos, né, que a escola oferece, e não comentei, né, mas o planejamento institucional normalmente ele é levado a cabo pelos diretores e pelos gestores escolares, tá? No caso do planejamento curricular, que trata dos currículos, né, quem normalmente trabalha com isso são os coordenadores pedagógicos e os coordenadores de curso, que pensam no currículo que vai ser trabalhado a nível das disciplinas. E além desses envolvidos, nós temos também os professores e a equipe pedagógica e tudo mais, né? Mas os professores eles ficam com o último nível, que seria aqui, né? Que são o nível da aplicabilidade prática em sala de aula, que é o planejamento do ensino, né, onde se faz a coordenação do trabalho docente, define os objetivos de aprendizagem, quais são os conteúdos, os métodos que os alunos vão
vão ser abordados a nível, né, de exposição, né, e de facilitação do processo de aprendizado, como que é a preparação das aulas, né, e quem fica responsável por essa última etapa aqui, que é a etapa que nós vamos focar, né, nós estamos trabalhando aqui com formação de professores, são os professores que estão necessariamente diretamente ligados à sala de aula, tá certo? E como que nós elaboramos planos de ensino, né? Todo o plano de ensino, ele é uma produção pessoal. O que é uma produção pessoal? Mesmo que a gente pense ele de forma coletiva, né? Uma vez que nós construímos enquanto professores, a gente faz um diagnóstico nas primeiras aulas das turmas que a gente atua. E aí a gente faz o nosso planejamento pessoal, por mais que seja baseado no planejamento coletivo, de quais são as formas que nós acreditamos enquanto docentes que serão formas mais efetivas de colocação desse conteúdo por parte da nossa prática pedagógica. O plano, além de ser um instrumento que sistematiza o conteúdo, ou seja, que estabelece, né, de forma lógica e sistêmica o conteúdo e as estratégias que a gente vai usar de ensino, né, também é um espelho da nossa prática naquele grupo de alunos, né? Porque o que eu digo é que um plano de ensino, ou seja, ele um plano de disciplina, um plano de aula, ele nunca vai ser exatamente igual em todas as disciplinas e para todos os alunos, porque cada aluno terá, né, portanto, as particularidades, como a gente já viu em unidades anteriores, né, e cada turma tem suas particularidades, né? Então, a gente não reflete, né, os planos de igual maneira com todas as turmas, né, e tal, sem as adequações. Então, a gente precisa planejar, mas considerar as especificidades das turmas que nós estamos trabalhando, né? Então, os planos, eles devem ser um guia de orientação e devem apresentar ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade. Ou seja, ele tem que ter uma ordem, né, de sequência, nível de exposição do conteúdo, tem que ser objetivo, né? Ou seja, claro, coerente com os seus objetivos, né? Ou seja, aquilo que eu vou estabelecer como conteúdo, estratégias, né, e metodologias, tem que estar alinhado com os objetivos daquilo que eu pretendo atingir. E flexibilidade, que é adaptar esse plano quando for necessário às contingências, às situações que são postas no dia a dia da prática escolar, né, da prática docente, tá certo? E aí nós temos, a nível de plano, né, de ensino, nós temos um dos instrumentos que nós usamos muito, que é que são os planos de disciplina, né? Esses planos de disciplina, eles asseguram uma distribuição adequada dos conteúdos de acordo com o calendário escolar, os objetivos e as finalidades da nossa escola, né? Bem como os objetivos pensados para cada uma das turmas onde essas disciplinas estão alocadas ou estão direcionadas. Então, esse instrumento do plano de disciplina, ele é uma previsão do trabalho docente e discente para o ano, para os semestres letivos, né? Ou para os bimestres, né? Mas, enfim, o plano de disciplina, ele abarca o conjunto, de forma geral, como que a disciplina vai ser trabalhada com uma determinada turma ou como que vai ser trabalhado com um determinado tempo, né? Seja no planejamento semestral, planejamento anual, né? Por isso apresenta, como a gente vê aqui, todos os conteúdos a serem atendidos nesse período que a gente considera que é semestral, anual, bimestral, né, trimestral, como for. E aí o plano dessa disciplina, né, ou seja, quando a gente vai construir, por exemplo, um plano da disciplina de história, né, ele vai prever o quê? Vai prever quais são as estratégias de ensino, né, que poderão ser utilizadas para cada um dos conteúdos, né? Isso não quer dizer que essas estratégias, bem como os objetivos, não possam ser repensados e reorganizados ao longo do momento em que eu executar o plano, mas é importante que a gente já estabeleça inicialmente esses objetivos. Então aqui você pode ver, vou colocar aqui a minha canetinha preta, um plano de disciplina normalmente no escopo principal, né, digamos assim, no cabeçalho desse plano nós vamos ter o nome da escola, o nome do diretor, quem é o coordenador pedagógico, qual é a missão da escola, que está lá no PPPI, desculpa, né, que eu falei para vocês, os valores, quais são os objetivos da escola, né, qual é a disciplina que vai ser trabalhada dentro desse plano, quem é o professor, qual é a série, qual é a turma que está sendo trabalhada, qual é o ano, né? Estou planejando para 2024, vou colocar aqui 2024, né? Qual a carga horária semanal da disciplina, carga horária anual, né?
daquela disciplina, ou semestral, se ela for por semestre, e o objetivo geral da disciplina, né? Qual é a finalidade dessa disciplina, né? O que, que a gente pretende atingir com ela. Então, essa é a primeira parte, que é o que eu chamo de cabeçalho, ou escopo do plano da disciplina. Na sequência, o que, que nós precisamos fazer? Na sequência, nós precisamos estabelecer, né, aí vários desmembramentos dessa estrutura da disciplina, né? E aí com isso a gente pode ter a divisão temporal, né, que é relacionada aqui a bimestres, né, como você pode ver em cima, semestres, quadrimestres, né? Então, quanto maior a segregação, mais claro vai ficar o conteúdo, né, os objetivos específicos e as estratégias de ensino que nós vamos utilizar, né? Conforme nós formos trabalhando isso, se for por bimestres, semestres, trimestres, eu vou identificar aqui no plano essa questão. Na sequência, além do bimestre, como a gente tem um exemplo aqui que é o segundo bimestre, a gente tem os conteúdos, que é a definição do que nós vamos trabalhar, né? A partir do quê? A partir do ementário que foi definido lá no planejamento curricular da escola, né? É a pormenorização do ementário de forma organizada em unidades, em tópicos, né? Para que você consiga especificamente trabalhar as unidades ou o conteúdo todo, ou seja, você pega o ementário e divide esse ementário em unidades, né, temáticas, que vão ser os temas que você vai trabalhar, né? Além disso, para cada unidade dessa, você pode estabelecer vários objetivos, né? O que eu pretendo com a administração desse conteúdo que eu defini ali na coluna anterior, né? Cada unidade, cada tópico, cada subdivisão pode ter um ou mais objetivos específicos de aprendizagem que nós pretendemos alcançar. Vejam que são objetivos específicos. Por que são específicos? Porque o objetivo geral da disciplina nós já colocamos aqui na previsão anterior, né? Nós colocamos aonde? Colocamos aqui, objetivo geral da disciplina. Ele está aqui. Então, a gente vai traçar aí, portanto, os objetivos específicos que estão ligados à consecução de cada uma das etapas do conteúdo que vai chegar a fazer com que a gente atinja o objetivo geral da disciplina, né? Que é o aprendizado de determinado conteúdo, né? Então, aqui a gente precisa deixar claro, né? Quais são esses objetivos específicos com relação às unidades que nós vamos trabalhar, tá? Existe o mínimo, existe o máximo? Não, depende da capacidade que você tem de olhar para aquela unidade temática, para aquele conteúdo e verificar quais são o que você pretende atingir com ele, a nível da aprendizagem dos seus alunos, né? E aí as estratégias, né, de ensino, vocês estão vendo aí que tá cortando um pouquinho, né? Minha câmera está em cima, mas são as estratégias de ensino, que são o que a gente vai fazer, que ações que a gente vai desenvolver ou que a gente vai dar cabo para atingir os objetivos que nós traçamos, né? Que métodos a gente vai utilizar, que tipo de avaliação nós vamos fazer, tudo isso vai ter que ficar claro dentro das nossas estratégias de ensino, né? Ou seja, estratégias são o quê? São formas com que eu vou, portanto, traçar as ações, vou conduzir as ações para que aconteça o processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? E além disso, a gente não pode esquecer de incluir as referências, né, relacionadas aí ao conteúdo que nós vamos trabalhar. Se eu uso o livro didático, vou incluir o livro didático como referência básica e vou incluir outras referências complementares, né, relacionadas a outros conteúdos que foram colocados aqui que não estão previstos, por exemplo, no nosso livro didático da disciplina, tá certo? Então, cada instituição de ensino, vejam o modelo que eu disponibilizei aqui para vocês, com essa estrutura aqui das colunas e com aquele cabeçalho, é um modelo que nós trabalhamos a partir de Libânio, tá? Mas cada escola, cada instituição de ensino, ela pode determinar itens que devem ser contemplados nesse documento e que vão variar, né, a depender de como que ela trabalha o planejamento, tá? Então, o trabalho com os componentes curriculares e a organização atribuída à disciplina serão apresentados o quê? Em um panorama geral, ou seja, você vai trazer de forma geral no plano da disciplina os conteúdos, né, e a organização da disciplina de forma ampla, geral. Você não vai pormenorizar, porque essa pormenorização você vai fazer no plano de unidade e no plano de aula, tá? Os quais vão mostrar, né, como você deve trabalhar a execução diária da tua prática pedagógica, seja no plano de unidade, pegando uma unidade e dividindo ela em vários conteúdos, ou seja no próprio plano de aula que vai conduzir a aula num determinado momento no tempo, tá? E aí, falando, né, nos planos
de unidade, eles são o que a gente chama de unidades didáticas, né, que agrupam várias aulas sobre determinados temas que são correlatos ou que têm interesse em aglutinar ou sistematizar uma parte significativa do conteúdo que vai ser trabalhado. Então eu posso definir lá no plano de ensino ou plano de disciplina, colocar de forma geral a unidade, e aqui no plano da unidade eu desmiuçar ela com vários aspectos que necessariamente traduzem, né, aquele aspecto que está posto lá no plano da disciplina, né? Então, um plano de unidade, conforme o Pilet, ele estabelece 3 etapas para a organização, né? A gente tem que ter a apresentação da unidade, onde você identifica os interesses dos alunos, ou seja, você faz aquela apresentação inicial do que é o conteúdo e constrói de forma muito breve, né, a compreensão e a apreensão do tema através aí de roda de conversa, de vídeo, de reportagem, um assunto de mídia, como exemplo. Ou seja, você traz o assunto à tona, traz o assunto à discussão. E aí, numa segunda etapa, dentro do plano de unidade, você estabelece o desenvolvimento, como que você vai a fundo com relação àquele conteúdo, né, organizando e sistematizando a aprendizagem. E depois, por fim, você faz aquilo que a gente chama de integração, que é identificar se de fato, né, houve a consolidação do saber e apropriação do conteúdo. E aí que está ligado, inclusive, com os processos de avaliação, né, da aprendizagem, que está relacionado aos relatórios, às sínteses orais, os diálogos com os outros colegas, né, que podem ser alguns exemplos de como integrar o conteúdo para se transformar realmente em um processo de aprendizado, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de plano de unidade, né, que a gente normalmente divide ele em 2 colunas, né, trabalha o conteúdo numa coluna, né, identificando o conteúdo a partir lá do plano da disciplina que nós colocamos, e pormenoriza esse conteúdo dentro de unidades didáticas, né, trabalhando o que está lá de forma sintética vai ser trabalhado de forma mais analítica aqui, né, o que precisa ser aprendido em essência sobre aquele conteúdo. Vocês vejam que aqui foram feitos, né, um exemplo, né, que são seres vivos, aí se dividiu em outros 3, né, conteúdos mais específicos dentro dessa unidade maior, que era o que são os seres vivos aqui, né? E aí, além disso, nós temos o desenvolvimento metodológico. Além do conteúdo, como que eu vou trabalhar esse conteúdo. Então, no desenvolvimento metodológico, a gente traça as etapas que serão seguidas para a consecução do aprendizado, né? E o modelo vai seguir aquilo que nós vimos. O professor vai apresentar, né, o conteúdo de forma ampla, desenvolver depois esse conteúdo de forma mais pormenorizada e depois fazer o reforço do conteúdo através da integração que nós falamos aqui, né? Recordar a definição, fazer uma síntese do tópico, pedir para que os alunos entrem em algum debate com relação aquele conteúdo e discutam, né, e tragam ao grupo aquilo que foi discutido. Então, ou seja, é possível fazer aí a utilização daquelas 3 etapas que nós vimos anteriormente postas aqui: apresentação, desenvolvimento e reforço ou integração que nós vimos, tá certo? Então, assim que nós fazemos um plano de unidade. No plano de aula, né, e a diferença aqui do plano de unidade para o plano de aula é que lá nós estamos falando em unidades, aqui nós estamos falando de aulas, né? Às vezes uma unidade pode render várias aulas, tá? E o plano de aula, na aula, né, como se a gente pode ver aqui, né, na aula, deixa eu colocar aqui, se desenvolvem e se transformam as condições necessárias para que os alunos assimilem conhecimento, habilidade, atitudes e convicções e assim desenvolvem as suas capacidades cognitivas. Ou seja, dentro da aula é que realmente os alunos assimilam conhecimento, habilidade, atitudes e convicções que fazem com que eles produzam ou desenvolvam, né, capacidade de adquirir conhecimento. Então, como nós já falamos anteriormente, o planejamento ele vai envolver várias operações que estão relacionadas ao processo de conceber, né, o planejamento escolar. E isso envolve analisar, refletir, definir, como tem vários verbos ali, estruturar, distribuir ao longo do tempo e prever formas de como a gente deve agir e organizar o conteúdo. E aí, como elemento de consolidação diária desse processo, né, nós temos o plano de aula,
o qual faz aí, portanto, um detalhamento dos aspectos projetados no plano de ensino ou no plano da disciplina e organiza de forma pontual a nossa prática pedagógica em sala de aula. Então, o plano de aula ele se reflete ao quê? A minuciosamente que vai ser feito em cada uma das nossas aulas, tá? E quais são as metodologias que nós vamos utilizar, né? Estratégias. Então aqui vocês podem ver que um plano de aula pode ser pensado para um dia, 2 ou mais e reunir em uma única proposta, né, um conjunto de estratégias de ensino que visem a aprendizagem. Todos os elementos que compõem o plano de aula precisam estar convergindo para o tempo pensado para a consolidação dessas pretensões. Então a gente tem que planejar, né, considerando o tempo que nós temos disponíveis. O tempo aqui nesse caso, ó, por exemplo, a gente tem aqui uma aula de 120 minutos. Então, o conteúdo que vai ser trabalhado aqui vai ser considerando esse período de tempo. Então, aqui o que nós temos dentro de uma estrutura de um plano de aula, né? A gente tem as informações gerais sobre a escola, a disciplina, a data da aula, a série e o nome do professor para fins de identificação desse plano. Temos também a identificação da unidade didática, né, conforme o plano da disciplina. Aqui, quando a gente fala em unidade didática, ela pode ser entendida como um conjunto de conteúdos que vão ser trabalhados, né, em conjunto, que vão ser trabalhados de forma ali a trazer conhecimento para o aluno de forma unificada, certo? E além disso, nós temos aqui, além da unidade didática, os objetivos específicos. Agora que eu vi que está faltando um Bzinho aqui, né? Que são as ações pensadas para a aula a ser dada e para o conteúdo a ser ensinado, né? E aí a gente se pergunta o que ensinar, a quem nós vamos ensinar e por que nós vamos ensinar, né? E normalmente os objetivos específicos eles iniciam com verbos que propõem uma ação, né? Por exemplo, expressão de opiniões e sentidos por meio da fala, gestos e mímica, compreensão do texto escrito. A gente poderia colocar, ao invés de compreensão, a gente poderia colocar compreender, né? Colocar o verbo no infinitivo, então é possível também, né? Ou seja, isso tudo envolve sempre uma ação que precisa ser feita por parte do sujeito de aprendizagem, tá? Que nesse caso é o aluno. A expressão verbal de experiências por parte dos alunos, né? Exprimir verbalmente as suas experiências. Tudo está relacionado à questão de alguma ação que precisa ser feita com relação ao conteúdo que vai ser abordado, né? E além disso, além dos objetivos específicos, a gente coloca a relação dos conteúdos que já está prevista lá no plano da disciplina de forma mais organizada e desmembrada, de forma mais específica, né? Se eu trabalhei com plano de unidade, que algumas instituições não usam o plano de unidade, tá? Usam o plano de disciplina e o plano de aula. E aí o que acontece? Eu não desmiucei as unidades no plano de unidade. Então o que eu faço aqui? Eu trabalho dentro do plano de aula, tá certo? Eu não preciso trabalhar dentro do plano de unidade. Inclusive o exercício que eu passo para vocês nessa disciplina, não trabalho o plano de unidade porque eu considero que vocês vão trabalhar as unidades de forma mais pormenorizada dentro dessa estrutura de conteúdos no plano de aula de vocês, tá? Além disso, você define o número de aulas ou tempo das aulas, né? Que pode ser o número de aulas para aquele conteúdo ou o mesmo tempo de aula para completar esse conteúdo, né? A depender dos parâmetros institucionais que foram definidos. Tem instituições que, em vez de colocar o prazo a nível de tempo, colocam o número de aulas. Aí depende de como o planejamento da escola que você está trabalhando, tá? E além disso, nós temos o desenvolvimento metodológico. Aqui, né, é muito importante a gente observar que nós temos que definir as múltiplas metodologias, né? Como que nós vamos ensinar o conteúdo para o nosso aluno, tá? Então eu posso usar múltiplas metodologias como estão ali, aulas expositivas, dialogadas, estudos de caso, debates, leituras, né? Sejam elas coletivas, individuais ou em grupo, né? Além desses procedimentos, né? Desse desenvolvimento metodológico, nós temos que pensar que recursos que nós vamos utilizar. Vou usar lousa, vou usar quadro com giz, vou usar pincel, vou usar data show, vou usar cartazes, vou usar audiovisuais, projetores, né? E além disso, temos que definir o que a gente vai avaliar, como e por que nós vamos avaliar, né? E aí vai incluir lá vários tipos de metodologia de avaliação, né? Provas, resumos,
resenhas ou qualquer outra atividade que vai mensurar, né, a retenção de conhecimento e consolidação desse conteúdo que foi passado. Nós vamos dedicar depois, logo na outra unidade, um tópico específico para falar sobre avaliação de aprendizagem, né? Mas basicamente a gente tem vários tipos de avaliação de aprendizagem e alguns instrumentos que podem ser utilizados estão aqui, né? Mas esses são alguns poucos instrumentos, a gente tem muito mais instrumentos que podem ser utilizados, né? Para fazer uma avaliação não somente somativa, mas também uma avaliação diagnóstica, né? Que eu vou comentar um pouco com vocês mais à frente na próxima unidade, tá certo? Além disso, nós podemos, né, se as referências forem diferentes das referências do nosso plano de ensino, do nosso plano de disciplina, a gente pode ter as referências aqui também dos vídeos, dos equipamentos audiovisuais que nós vamos utilizar. Vou passar um vídeo no YouTube, eu coloco as referências aqui específicas dessa aula que não estavam previstas lá dentro do nosso plano de ensino, plano de disciplina, tá? Então a gente busca os referenciais teóricos, sejam eles básicos ou complementares, que substanciam, né, todo o trabalho docente. Quer seja o próprio livro didático, textos retirados da internet, uma música, uma poesia, né, para que a gente possa dar ao aluno a fonte e ele possa retomar ou revisar aquela referência que nós utilizamos em algum outro momento. Inclusive, é muito importante deixar claro para você que é professor que no primeiro dia de aula você tem que apresentar o teu plano de aula e principalmente o teu plano de ensino, né, o plano de disciplina para os teus estudantes, para eles saberem quais são as regras do jogo e principalmente para que seja o que eu chamo de uma relação de contrato social, né? Que a partir do momento que você apresenta esse documento, você tem condições depois de considerar que todos estavam cientes e que foi como se fosse um contrato informal, né, estabelecido entre você e entre os teus estudantes, né, com relação a como que vai ser conduzida a disciplina. Então, acho que é válido e muito importante, principalmente o plano de disciplina, o plano de ensino ser compartilhado com os estudantes, tá? Mas, obviamente, que nada impede que você compartilhe, a depender das possibilidades, do teu plano de aula, depois que a aula aconteceu, né, para que o aluno possa revisar as referências que você utilizou, tá? Então, as experiências adquiridas ao longo dos anos na docência, né, garantem um saber inigualável e um conhecimento que só a prática diária no ambiente escolar é capaz de promover na consecução de planos cada vez mais alinhados. Foi o que eu falei, conforme você vai desenvolvendo a prática, né, de sala de aula, você vai vendo como o planejamento dessas atividades se torna mais fácil, né? Mas cada ano nós temos um novo perfil de alunos e um contexto também educacional desafiador ano a ano. Então a gente precisa saber adaptar esse planejamento também a essas realidades, né? Muitas vezes a gente tem professores que usam um plano de aula de 20 anos atrás, o mesmo conteúdo, o mesmo material, então é muito importante que você saiba fazer essas adaptações para atingir esse novo perfil do alunado e também o contexto mais desafiador que a gente vive, incluindo também conteúdos relacionados à era digital que nós vivemos, né? Então, assim, o plano de aula será modificado a atender esse contexto desafiador. Um plano não é a materialização de um planejamento estanque, né, e rígido, mas ele deve ser um instrumento que permita que você seja flexível e mude o planejamento à necessidade das situações que acontecerem na escola ou de situações específicas dentro do contexto da tua disciplina, tá certo? Em síntese, o que nós temos? Nós compreendemos aí nessa aula a importância do planejamento no âmbito escolar e as suas possibilidades enquanto planejamento educacional, institucional, curricular e de ensino. Nós focamos, obviamente, porque estamos falando da prática de sala de aula, nos planos de disciplina, planos de unidade, planos de aula, com as suas diferentes características, e trabalhamos aqui com a elaboração desses instrumentos. A sua prática pedagógica poderá ser potencializada e permitir uma aprendizagem mais significativa aos seus alunos, com a distribuição adequada de conteúdos e estratégias metodológicas condizentes com os vários estilos de aprendizagem que nós enfatizamos na aula anterior. Então é importante que você perceba que o planejamento é uma atividade que é necessária, né? É planejamento só para formalizar o que a gente está trabalhando em sala. Não, o planejamento tem que servir realmente como uma ferramenta. O plano de aula, o plano de ensino ou de disciplina tem que servir para você como uma ferramenta de suporte para as tuas práticas pedagógicas, né? Para que efetivamente você consiga, né, de forma organizada, atender os teus alunos e principalmente trazer uma aprendizagem significativa para ele.
Então, basicamente, pessoal, essa era a minha abordagem com vocês com relação aí ao planejamento da área do ensino. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, você sabe que pode participar do fórum aí de dúvidas, né, que nós temos da unidade. Fiquem à vontade lá para participarem. E espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa hoje aqui sobre planejamento de ensino, né? A atividade que eu pedi de vocês é elaborar um plano de aula e um plano de disciplina, um plano de ensino. Então vocês vão pegar a disciplina de história, vejam lá, sei lá, a Base Nacional Comum Curricular, vejam lá algumas diretrizes no material complementar que eu disponibilizei para vocês lá, de alguns emendários das disciplinas no período pandêmico da SEDUC, e organizem aí o planejamento como se vocês estivessem ministrando uma disciplina de história, tá? Eu não quero que vocês façam o planejamento de aula de todas as aulas da disciplina de história. Vocês vão planejar a disciplina, né, e vão fazer a elaboração de um planejamento de aula para uma aula, sei lá, que acontecer, considerando aí o tempo padrão de uma aula, que é de 50 minutos, 1 hora, tá certo? Então, essa era a nossa proposta aqui com essa segunda parte aí da unidade 2 sobre planejamento do ensino, e eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.